Tá entrando. Boa noite, professor Juvenal. Tudo bem? Boa noite, Gabizíssima. Vamos ver quem mais está entrando aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, Isa. Vamos esperar um pouquinho, o pessoal está entrando. Boa noite, boa noite. Vamos lá. Boa noite, Nadir. Boa noite, Nair. Vamos começar então, aí o pessoal vai entrando. Boa noite a todos. Hoje a gente vai fazer, hoje é mais um encontro desse projeto. O projeto de toda semana fazer uma live falando sobre o tema autismo, né? Para que a gente possa levar informação, principalmente para as pessoas que estão na linha de frente, as pessoas que convivem diretamente com as crianças com autismo, tá? E com o intuito de, principalmente, desenvolver essas crianças e o bem-estar delas, né? A gente já fez vários encontros, hoje é o terceiro. Quem quiser acessar os outros, eles estão no meu canal no YouTube, estão no Facebook, estão aqui também no IGTV do Instagram, tá bom? A gente já fez um encontro com o professor Lucelmo, com o professor Kelvin Sampaio, e hoje a gente vai estar com a fonoaudióloga Andrea Branco. Hoje a gente vai falar de um tema bastante delicado. Esse assunto principalmente para os pais, que é um assunto que gera bastante angústia nos pais, né? Quando a família se depara normalmente com uma criança que não fala, por que eu falo que gera bastante angústia? Porque essa angústia, essa aflição, né, vem do fato principalmente da gente família não saber o que está acontecendo muitas vezes, né? Quando a criança tem algum comportamento, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo porque ela não consegue se comunicar, ela não consegue falar, né? E principalmente o que ela está sentindo, né? Principalmente fome, sede, sono, mas principalmente dor. Né? A gente não saber o que a criança está sentindo, ela não conseguir se expressar, principalmente a dor, a fome, a sede, acarreta muita angústia na família e com certeza também nos profissionais que atuam diretamente com essa criança. Então hoje, com a ajuda da nossa convidada especial, a Andrea Branco, né, a gente vai tentar entender um pouco mais sobre essa habilidade, né, que para muitos autistas é muito difícil de adquirir. A gente vai também dar algumas dicas, vamos passar para a gente poder ajudar nossos filhos, nossos alunos a desenvolver a fala ou qualquer outra forma de se comunicar. Tá? Que o mais importante que a gente tem que entender é que o mais importante é a criança fazer entender, né? Se comunicar, não simplesmente falar. Tá? A Andrea já entrou aqui, deixa eu ver se ela já entrou. O Andrea, pede para entrar aqui na live que eu já te convido. Cadê? Vamos ver se ela está entrando aqui já. Boa noite, boa noite. Boa noite, Silvana. Boa noite, Marília. É só aceitar, André. Eu fiz um convite para você, é só você aceitar aí que a gente já inicia aqui. Boa noite, professor Luiz, tudo bem? André. Vamos, André. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ela já entrou aqui. Vamos lá? Opa, peraí. Oi. Boa noite, André. Bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom?
Como eu já disse aqui, hoje a gente vai falar de comportamento verbal, né? E de estimulação da fala nas crianças com autismo, tá bom? E E você vai poder colaborar muito, nada melhor do que trazer uma fonoaudióloga para falar sobre isso, né? Primeiro eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo que está assistindo, tá? Um pouco sobre o seu currículo, tá bom? Boa noite. boa noite, Alexandre. Boa noite a todos que estão aí acompanhando. Como ele já me apresentou, meu nome é Andréia Branco, eu sou fonoaudióloga. Eu já sou formada desde 95, porém eu trabalhei com outras especialidades antes de trabalhar com TEA, né? Eu trabalhei com deficientes auditivos, trabalhei com paralisia cerebral, alguns atendimentos em home care, que eram outras patologias, e com autismo eu tô há 5 anos, 5 para 6 anos, né? Que eu tô nessa área, entrei nesse mundo azul, que é um mundo maravilhoso, é um mundo que ensina muita coisa para todo mundo. Terminei já uma pós-graduação em aba, né, para poder conhecer melhor, mais a fundo esse mundo também, poder estar trabalhando com a aba. É uma ciência fantástica em cima do comportamento, então a gente trabalha basicamente no autismo, a gente vai trabalhar em cima de comportamento, porque o comportamento das crianças é que vai direcionar muita coisa para a gente, né? E eu acho que é isso. Eu atendo na clínica Therapies for Kids, que é uma clínica que trabalha, o seu maior público é autista, né? Nós temos outras patologias também, mas o maior público de lá é o autismo. E faço alguns atendimentos domiciliares também. Acho que é isso. Certo. Para quem não sabe, a Andréa já foi fonoaudióloga dos meus filhos, atualmente ela não é, mas ela já foi fonoaudióloga dos gêmeos, do Lucas e do Gabriel, tá? Que são os meus meninos autistas. Então vamos começar, porque a gente tem pouco tempo, né, e bastante dúvidas a respeito desse assunto. Tá? A primeira coisa, a gente, como você falou da sua pós em aba, muito tem se falado de aba, de análise do comportamento nos últimos anos, né? E como ela pode contribuir para o tratamento e para procedimentos com crianças dentro do espectro autista, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Eu também já falei antes sobre análise de comportamento aqui no canal. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente dessa visão um pouco pragmática mesmo que a análise de comportamento tem sobre os comportamentos, em especial do comportamento verbal. Então, a aba é uma ciência, né? Você já deve ter conversado aí, você conversou com o Selmo, com outras pessoas que já devem ter explicado. É uma ciência, muita gente se refere à aba como método de trabalho, né? Não é um método de trabalho, é uma ciência, né? Tem estudos, comprovações científicas de que é eficaz, de que funciona, e a aba trabalha basicamente em cima do comportamento, né? Então, a gente vai estar modelando comportamentos, vai estar reforçando os comportamentos adequados da criança, vai trabalhar muito, no caso do TEA, com um estímulo que nós chamamos do estímulo delta, que é um estímulo onde nós aprendemos a ignorar, a não reforçar os comportamentos que nós chamamos como comportamentos inadequados, né? Pode ser um choro fora de contexto, gritos, até mesmo, às vezes, uma certa agressividade, e a gente vai aprender a modelar esses comportamentos para poder estar conseguindo uma resposta melhor Ih, tá daquela travando aqui. criança. André, você tá aí? Oi, tá me ouvindo? Oi? Oi, Pronto. voltamos? Voltamos. Voltou. Voltamos. Então, Eu eu estava estava falando falando da sobre aba, né? o estudo dos comportamentos, isso. Isso. E isso vai funcionar, a gente vai trabalhar com a aba em todas as terapias, né? A psicóloga,
TO, fono, a gente consegue trabalhar esses, dentro da aba em todos as especialidades. O que é muito importante, o que a gente tem dentro da aba, que são os treinos, né? Que a gente fala os treinos aba. O que são os treinos abas? De acordo com cada criança, a gente vai ver qual habilidade aquela criança possui, se ela está dentro da habilidade do desenvolvimento normal, que seria considerado normal, né? Típico, se ela está abaixo, se ela está acima, e aí nós vamos elencar quais os treinos ideais para aquela criança, para estar trazendo esses treinos para dentro de todas as terapias. Então, é trabalhar o contato visual, que precisa ser ou é zero, ou é muito rápido. A gente precisa ampliar esse contato visual, o esperar, o aprender a ficar sentado. São diversos treinos. Se é uma criança que já é verbal, como que tá essa comunicação dela? Ela é verbal, mas ela se comunica adequadamente? As respostas dela são dentro de um contexto adequado? Então, isso é muito específico, criança a criança, caso a caso, né? Você tocou num ponto que eu achei interessante. Tem uma pergunta da professora Rose, que você falou da criança que fala, muitas das crianças com autismo, elas falam, mas elas não se comunicam. O comportamento verbal, e a fala é a mesma coisa? Não, comportamento verbal e fala são coisas diferentes, tá? O que a gente entende como comportamento verbal? Comportamento verbal, ele se refere à intenção de comunicação, comunicativa. Então, a criança, ela tem a intenção, ou a pessoa tem a intenção de se comunicar com o outro. Essa comunicação não necessariamente é oralizada, né? Ela pode ser por gestos, um olhar é um comportamento verbal, usar o outro, como a gente fala, né? Usar o outro como instrumento, como ferramenta, é uma forma de comunicação. Apontar. Então, o comportamento verbal, apontar, exatamente, ele se refere à comunicação em si. E ela pode acontecer de diferentes maneiras, né? Não só oralizando. A fala é só uma delas, né? Exatamente, a fala é uma forma de comunicação. É que, para a grande maioria, a visão se não fala, não se comunica, e não é verdade, né? A criança, muitas vezes, ela tem uma comunicação, a gente precisa entender como é que ela está se comunicando. Pensando na análise do comportamento, a gente já sabe que o comportamento ele só se mantém se ele for reforçado, né? Só que o comportamento verbal ele tem um diferencial disso, tem que ter um mediador, né? Alguém que media essa relação, né, entre a resposta e o reforço, não é isso? Então, na verdade, o que a gente precisa entender? É o que eu falei, essa comunicação está adequada, né? Ou não está adequada? De repente, a criança usa o choro para tudo. Então, a gente vai ensinar a criança que não precisa chorar, né, para conseguir. É aí que a gente vai ver quais são as habilidades que ela tem. Se ela só chora, a gente vai começar a mostrar para ela que ela não precisa chorar para conseguir tudo, né? Que ela pode apontar, que ela pode usar uma comunicação alternativa. A gente pode ensinar ela a usar uma comunicação alternativa para ela conseguir passar para o outro os sentimentos dela e os desejos, que não precisa ser através do choro especificamente, né? Existe mil maneiras diferentes para isso. Então, as crianças com desenvolvimento típico, parece que elas aprendem naturalmente a falar, né? Mas assim, o que acontece com as crianças com autismo, que muitas delas não conseguem falar ou têm muita dificuldade de falar? Por que ela tem que ser alguma coisa mais estruturada para elas? Então, na verdade, o que a gente precisa avaliar? Muitas vezes, a maioria das mães, elas referem o quê? Que a criança, o meu filho até 1 ano ele falava. Ele falava mamãe, ele falava papá, ele falava dá, e aí dormiu falando, acordou sem falar, né? Muitas vezes eles falam isso pra gente. E por que isso? Existem diferentes estudos, né, que falam, a gente sabe que a criança, em torno de 1 ano, 1 ano e meio, tem a primeira poda neural, que é a parte neurológica, que muitas crianças com TEA é comprovado que em torno dessa idade é a hora que ela muda, da noite para o dia, né? Ela, de repente, ela para de falar ou ela começa a se isolar, não interage mais com os outros. Então, essa parte neurológica, que ainda é algo que ainda se estuda muito, né? Ainda não se tem, o que é o autismo? Não se tem uma definição do que é o autismo ainda, né? E a mesma coisa ocorre com essa parte da fala. Ela, de repente,
ela parou de falar. E a gente sempre consegue associar isso a mais ou menos essa faixa etária. 1 ano e meio, ou então perto dos 3 anos, onde existe uma outra poda neural, que é do desenvolvimento, da maturidade mesmo dos neurônios, né? Da maturação. E aí a gente consegue fazer uma correlação à idade com essa diminuição de fala. E enquanto a aquisição da linguagem, da comunicação, ela é inata mesmo, né? Se a gente prestar atenção que um bebê, o recém-nascido, no momento que ele vai para o peito da mãe, que ele vai mamar, já existe uma troca de olhar. Essa troca de olhar é a primeira comunicação, né? O choro, quando a criança nasce, é uma comunicação. Ele entrou ar nos pulmões dele, ele está sentindo algo diferente, então ele expressa isso através do choro. O bebê Né? vocaliza qualquer coisa, a mãe já vai lá no berço e dá atenção, reforça. Exatamente. Aí Então, a criança começa a ser reforçada. Isso, né? A criança começa a fazer um a mãe já fala, você quer mamãe? Mamãe, é só um mas aí já virou mamãe. Um pai virou papai. Aos poucos vai refinando mais essa comunicação e vai tornando mais complexa, né? Isso. E o que a gente nota de importante? O olhar, a troca de olhar, né? Que é o que a gente chama de contato visual dentro da aba, né? O bebê, a criança, toda vez que ela faz um som, que a mãe responde, que a mãe dá um modelo para ela, né? Mamãe, papai, ele tá olhando, ele tá observando. Então ele tem, eu posso falar que ele tem vários estímulos. Ele tem um estímulo auditivo, que é a fala da mãe. Ele tem o estímulo visual, que ele está olhando a expressão da mãe, e o articulatório, porque ele presta atenção na boca, na movimentação. E aí a criança começa a imitar, começa a produzir os seus primeiros sons. E isso acontece com a criança autista também. É que ela para, né, de repente. E muitas delas têm, por essa dificuldade de habilidade de imitação, de fazer contato visual, que são alguns requisitos para básicos para o desenvolvimento. Diminui as oportunidades dela de aprendizado, né? E acaba que ela vai falando cada vez menos e não é sendo reforçada e as coisas vão que uma bola de neve, ela vai encontrando, ela chora, aí ela é reforçada quando ela chora, né? E acaba que a comunicação vai degringolando, assim, aos poucos, e a gente vai se perdendo, né? A gente falou do comportamento verbal, mas tem vários tipos de comportamento verbal. Tem os operantes verbais. Sim, a gente... Isso, dentro da aba nós temos os comportamentos, né? Dependendo do objetivo que eles têm, não é isso? Isso, dentro da aba nós temos o que nós chamamos de operantes verbais, né? Que aí eles são trabalhados, que é o que eu falei, de acordo com as habilidades que a criança apresenta, né? Então a gente tem um dos operantes verbais, é o ecoico, que o ecoico nada mais é do que a criança conseguir repetir aquilo que você fala. Então você mostra a bola para ela e você fala bola, ela repete. Ela não tem a espontaneidade de olhar uma bola e falar bola. Você precisa mostrar. Isso, você vai trazer caneta e ela vai repetir caneta. Você vai falar oi, ela vai repetir oi. Você vai trazer uma bola na frente e vai falar bola, ela vai repetir. Ela está repetindo. Não necessariamente o ecoico ele está sempre dentro de um contexto. Nós temos a ecolalia, que nós chamamos de ecolalia imediata, e ecolalia tardia. A ecolalia imediata é quando eu falo e a criança repete ali naquele mesmo momento. E a ecolalia tardia, a gente vê muito isso nos autistas, que são aquelas falas de desenho, de filmes, que de repente ela solta no meio de um repete contexto. A mesma fala muitas vezes, né? Que ela assistiu, que a criança assistiu. E assim, o ecoico, ele é importante para aumentar o vocabulário da criança, né? Então é importante fazer esse treino, né? A gente precisa treinar bastante. E pode ser, lógico que a criança não vai falar da primeira vez caneta. Então, mas se ela fizer já reforça, caneta, e vai reforçar e refinar, né? E a gente precisa sempre dar o reforço positivo, seja qual for a vocalização dela. Se você falou caneta, ela falou ok, isso, caneta, muito bem. Dá aquele parabéns, um abraço, um carinho, para incentivar ela, que ela vá tentando cada vez mais. Aos poucos a gente vai refinando isso, vai exigindo mais dela, né? Exatamente, exatamente. Esse é um dos operantes verbais que a gente fala, né? Que é o ecoico, que é o repetir, né? Depois a gente tem o mando. O que vem a ser o mando?
O mando é quando a criança consegue solicitar alguma coisa que ela quer. Ela já tem um repertório verbal, né? Ela já tem um vocabulário, e aí ela consegue solicitar alguma coisa que ela quer. Ela vê o biscoito, ela consegue falar biscoito. Ela não vai pedir, quero comer biscoito, mas ela consegue nomear. Biscoito, ela quer brincar com a bola, ela vai olhar e vai falar bola. Você já sabe que ela quer brincar com a bola. Ela fala com intencionalidade. Ela olha para a caneta e fala, Exatamente. ela quer a caneta. Exatamente. Ela consegue identificar e nomear aquele objeto, como também solicitar. Pode não, ela pode estar vendo a bola ali na frente e falar bola, não está tão. Oi, travou Oi, de novo voltou? um pouquinho, né? Voltou. Voltamos. O outro operante verbal que a gente tem é o tato, né? O Então, Rafa, tato vamos voltar também. no mando, rapidinho, antes de entrar no tato. Deixa eu falar um pouquinho do mando. Eu acho importantíssimo esse treino de mando, é a fase que os filhos estão até, né? No treino de mando, porque justamente o que eu falei no começo do vídeo, né? Que é o que ele solicita algo que ele deseja, né? Ele está pedindo isso. E é interessante que eu acho que é um começo para os professores de sala de aula, para as mães, porque o próprio desejo dele já reforça o comportamento. Então, se ele quer água, você pode exigir que ele fale água ou vocalize alguma coisa para dar água. E a própria água vai reforçar, porque vai matar a sede dele. Né? Sim, que a gente chama o reforço tangível, né? Isso. Reforço tangível é reforço que ele ganha aquele objeto que ele está solicitando. Isso. Seja um brinquedo, seja um alimento, né? Nós chamamos de reforçadores tangíveis. E eu acho que fica uma dica, eu acho que se eu errado você me fala, tá? Uma dica interessante para os professores e para os pais é de manejar o ambiente para não deixar o acesso fácil aos itens, para que justamente que a criança solicite ou tem que solicitar para ter acesso àquele reforço. Exatamente. Ou biscoito, né? Não deixar facilmente, não deixar uma massinha para ele beber o tempo todo, se você quiser treinar esse tipo de comportamento. Exatamente. Isso de uma maneira geral, quando a gente trabalha desenvolvimento de linguagem. Oi? Voltou? Tá travando. Voltou. Pode falar. Então, isso, na verdade, a gente usa numa maneira geral para a desenlinguagem da criança. Né? A gente realmente dificulta a vidinha da criança. A gente não deixa. Oi? Voltou? Tá horrível a conexão hoje, vai ficar de novo, vamos lá. Vamos lá. Eu não sei o que deu para escutar. Que eu estava falando você falou de dificultar a vida da criança, né? Isso. E eu falei que isso é super pertinente no desenvolvimento da linguagem da criança como um todo, né? Então a gente sempre pede para os pais, para a escola, para não deixar nada muito disponível, exatamente isso. Os brinquedos a gente fala, coloca numas caixas e põe no alto, não deixa livre acesso, por quê? Além da criança treinar mais o mando, que é a solicitação, né? Ela pedir o que ela quer, a gente vai trabalhar também ampliação de repertório, vocabulário, mais oportunidades de troca, de comunicação com um outro, né? Com um terceiro, porque se ela tiver muita independência, muita autonomia, for sozinha pegar tudo, ela não vai ter que se comunicar, né? E aí a gente não consegue desenvolver essa comunicação mais efetiva. Certo. Aí depois você vai falar sobre o tato, né? Isso, nós temos o tato. O tato realmente, quando a criança tem um repertório mesmo, ela consegue identificar e nomear diferentes objetos, diferentes alimentos. Ela consegue realmente estar identificando e estar nomeando corretamente aquele item. Ela já tem aquilo dentro do repertório verbal dela. Pessoas, né? Ela aponta e fala, mãe, papai. Ela vai identificar objetos, pessoas, ela vai estar conseguindo realmente ter identificação. Ela já tem um repertório, né? Um repertório verbal maior. Não é um início, né? Ela já tem uma base ali. E o último que a gente costuma falar...
O que que diferencia o tato do ecoico? O ecoico é porque eu falei antes, né? Eu dei modelo, não é isso? O ecoico, você precisa dar um modelo para a criança, né? O ecoico, ele é uma repetição. A criança, ela não fala espontaneamente. No tato, ela é espontânea. Ela olha o brinquedo ali, ela fala o avião. Ela olha a mamãe, ela fala mamãe. Ela olha ela vai falar dinossauro. Ah, entendi. No ecoico, eu preciso mostrar, ela vai ficar olhando. Eu vou pegar a caneta aqui, vou mostrar para ela, ela não vai falar nada. Aí eu vou dar o modelo para ela. Caneta, e ela vai me repetir. Eta, caneta, independendo de como estiver a articulação dela. Essa é a diferença de um para o outro. O ecoico realmente, por isso que ele é ecoico, eco, né? É uma repetição. O tato não, ela já tem um repertório e ela nomeia as coisas realmente, ela identifica. E um dos últimos que a gente fala comumente assim é o intraverbal, que são para as crianças que já têm repertório, né, e que realmente já falam, tem a oralização. Então, o intraverbal na oralização é nada mais do que o discurso que a gente está falando. Fazendo, um fala, o outro responde, ela consegue ter essa troca, né, dentro de um contexto. Certo. A gente usa bastante aqui em casa para treinar o intraverbal músicas, né? Sim, Eu canto a música, eu pauso a música, a criança completa, né? Outra estrofe da música. Isso é um treino bacana que dá para também ser feito pelas professoras, pelas mães, né? também. Você pode usar uma música que a criança já gosta, que já vai se tornar aquela atividade reforçadora para ela, ela não vai evadir, vai ficar tranquila ali, né? Que vai ficar mais prazeroso, né? A gente sempre tenta, em qualquer um dos treinos, Alexandre, a gente vai tentar sempre ver reforçadores que são positivos, que a gente chama para criança, né? Então, começando lá atrás, antes de tudo isso, a gente faz uma análise, né, dos brinquedos que a criança gosta, dos alimentos que a criança gosta, das músicas, do repertório musical, tudo isso, porque isso é uma base para todo o trabalho, né? Então, se a gente vai usar como reforçador um reforçador primário, que são os alimentos, tem que ser algo que realmente seja muito interessante para a criança. Então, para algumas é um polvilho, para outras é um MM, que são os reforçadores primários. Se a gente vai para o reforçador tangível, qual brinquedo ela gosta? Ah, ela gosta do alfabeto, das letras. Então, vamos levar para jogos, para atividades que contenham letras, né? Ah, ela gosta de animais. Então, vamos levar para esse contexto primeiro. Iniciar sempre com o que nós chamamos de reforçadores mais fortes, mais potentes, né? Que é o que a criança gosta, o que ela tem interesse. A gente vai sempre buscar o interesse deles. E vai aumentar muito a chance dela se engajar, né? E fazer o que você quer. Sim. Sempre que a gente está com reforçador potente, a gente tem um engajamento muito maior na atividade, né? E assim, tem uma ordem, assim, porque a gente está falando de um contexto de clínico, do Therapies for Kids, de uma equipe multidisciplinar, mas a grande maioria das famílias no Brasil, né, aqui na Baixada também, não tem acesso a esse tipo de serviço, né? Muitas das mães estão à mercê da sorte, ali, estão estudando pela internet, lendo livros e tentando estimular seus filhos. Por onde, assim, pensando nesses operantes verbais, por onde que a mãe pode começar? Pelo ecoico, pelo tato, quanto você acha que é melhor, assim? Tem uma ordem para ela começar? Ou depende da Não criança? tem exatamente, é isso que eu falar, não tem uma ordem, né? Não tem uma receita de bolo que a gente vai falar, tem que ser esse, depois esse, depois esse. Não, a gente tem que avaliar criança a criança, né? Então eu preciso saber o que aquela criança tem de repertório. É uma criança que ela verbaliza, ela oraliza já? Como é que é? Ela não fala nada. Ok, então a gente vai começar lá do ecoico. A gente vai estimular ela, vai instigar ela a falar. A gente vai começar a trazer os objetos mesmo, sempre na frente, olho no olho, na altura da criança. É muito importante tudo isso, né? Não adianta eu falar com a criança, ela lá embaixo e eu lá em cima, né? Ou ela aqui, eu olhando para lá. Não, é muito importante que eu faça esse contato, Interessante que você está né? falando, porque eu falo bastante para as professoras de creche, principalmente, que muitas delas, tem que ser uma regra. Quando vai interagir com a criança, é abaixar, né, para falar, isso Isso. vai entregar um objeto para a criança, um brinquedo, alguma coisa, você abaixa para favorecer esse contato visual, né, que as crianças com desenvolvimento típico aprendem naturalmente, mas você entregando um objeto que a criança gosta e estando fazendo contato visual, pareça essas relações, né? Tem uma transferência de estímulo e reforça o comportamento
de pô, olhar nos olhos, não é isso? Sim, você consegue ampliar o contato, você vai aumentando cada vez mais ampliando cada vez mais o contato visual. E eu, assim, não é só para as crianças TEA, não, Alexandre. As crianças pequenininhas típicas também, você vai notar uma grande diferença. Se você abaixar na altura dela e você falar olhando nos olhos dela, a resposta dela é muito mais rápida também, muito melhor, a compreensão dela é melhor. E isso serve para os típicos também, não só as crianças com TEA. É primordial estar na altura da criança, olho no olho, de frente, né, ali, que nem a gente está aqui um olhando para o outro, porque você não se perde, a informação fica pelo meio do caminho, ou ele pega só o começo, ele pega só o final, vai se perder alguma coisa no contexto, né? Então, essas habilidades são importantes para a gente também, né? A gente tomar cuidado com tudo isso. Não é eu falar aqui, não é eu estar tá lá em cima, a criança vai chamar, oh, pega, faz tal coisa. O TEA não vai responder, né? A gente precisa desse mínimo, que é o estar na mesma altura e olho no olho com a criança, para ter uma resposta. Eu entendo assim, eu não sei se eu estiver errado, você, especialista, você me fala, mas assim, a gente tem que, muitas das crianças com TEA não vão falar de maneira, não vão ser articuladas, podem até falar, mas não vão ser articuladas. Eu acho importante a gente priorizar que essa comunicação seja funcional, né? Então, Exato. por isso que, assim, eu acho importante, que eu falei, que eu acho importantíssimo o treino do mando, né? Justamente porque ele faz com que a criança faça se entender, né? Faz com que a criança, que a gente consiga entender o que a criança quer, o que ela deseja, se ela sente dor, né? Se ela está com fome, o que ela deseja naquele momento. Isso já melhora bastante a interação dela com o ambiente, com as outras pessoas, né? Porque diminui muito os episódios de birra, de comportamentos inadequados, porque ela consegue se fazer entender muito desses comportamentos. A principal função Aumenta. que ela quer ter acesso a algum item e ela não consegue falar o que ela quer, tá? Isso. E por isso que eu acho importante isso, né? O treino, você falou que não existe uma ordem, mas eu acho eu colocaria como uma ordem, como uma prioridade, né? O treino de mando, justamente logo que se ela não tiver o repertório para o treino de mando, não vai conseguir, né? Sim, mas assim, ele não pode necessariamente ser o primeiro. Se é uma criança que não tem repertório nenhum, você precisa fornecer esse repertório para ela primeiro. E aí não através do mando, porque ela não vai começar já solicitando, né? Então, por isso que eu falo, se é uma criança que não tem repertório ainda, a gente vai ter que começar lá do egóico, porque a gente vai ter que dar repertório para essa criança primeiro, né? Para ela poder ir identificando, ir nomeando as coisas para então poder estar solicitando. Senão, se ela não tem o repertório, ela não tem como solicitar. Mas, e isso é importante em todos os ambientes, né, Alexandre? Não só no clínico, em casa, tudo. É importante que todo Na mundo escola. entenda. Quando a gente fala de intervenção de análise do comportamento em aba, é importante que todas as pessoas que convivem com aquela criança, né, façam o mesmo procedimento, né, tenham as mesmas atitudes. Exatamente. Que é importante que o ambiente em volta dela mude para que ela comece a fazer o comportamento que a gente deseja. Né? Então a mãe, sim, é muito importante que a tenha troca. escola, a cuidadora da escola, a professora, a irmã mais velha, a avó, todo mundo ali. Porque se uma das pessoas já facilitar acesso a esses itens que ela quer, né, ou não agir de maneira adequada, pode botar tudo por água abaixo, né? Sim, é importante que todo mundo siga a mesma linha, né? A mesma orientação. Por isso que a gente preza muito por ter contato, né? Sempre um contato direto, muito próximo com a família, um contato direto com a escola, com todas as, como você falou, com todo mundo que lida com aquela criança. Ah, quem fica a maior parte do tempo é a avó? Então vamos chamar essa avó para conversar, vamos explicar para essa avó o porquê que tem que fazer dessa maneira, o porquê que nessa situação tem que ignorar, porquê que nessa situação a gente tem que reforçar, dar um abraço, comemorar, gritar, bater palmas. Então é importante que todo mundo entenda, todo mundo saiba
saiba como que está sendo trabalhado, quais as habilidades daquela criança, o que que a gente quer melhorar, o que que a gente quer acrescentar, o O que a gente já quanto a pode gente pode dividir, né? dificultar uma situação ou não, porque às vezes você fala, ele tem capacidade. Não, às vezes a gente precisa facilitar aquela atividade para a criança para aumentar o custo da atividade aos pouquinhos, né? Não dá para você chegar com uma atividade de custo muito alta, às vezes. Você Não gera vai criar frustração, uma né? frustração, exatamente. E aí eles têm uma dificuldade em lidar com a frustração, né? E mais importante de tudo, Ale, é a gente pensar o que que a gente quer, né? O que que os pais querem? Eles querem que essa criança oralize, que ela tenha uma fala oralizada, ou eles querem que ela consiga se comunicar, que são coisas diferentes, né? Se comunicar é uma coisa, falar, oralizar é outra coisa. E às vezes a dificuldade é entender isso, né? Então, levando aqui para o meu contexto particular da minha família, por exemplo, os meus meninos, você sabe, com 2 anos de idade, menos de 2 anos de idade, já falavam o alfabeto todo, né? Cantavam Uhum. músicas, mas não se comunicavam, não se faziam entender, não usavam a fala como uma forma de se comunicar com o ambiente, sabe? Então, isso que é o mais importante. A gente muitas vezes porque eu acho que é normal, a gente fica encantado, meu menino já fala o alfabeto todo, já fala, Uhum. já canta toda a galinha, né? Só que, assim, ele pede água, ele pede fazer xixi, né? Isso que é o mais importante, né? É lógico que é Exato. importante o fato dele falar, o que você falou, o fato dele falar as letras ou cantar a música, que ele tem capacidade vocal para fazer aquilo, sabe? Ele tem esse requisito já. Então já é um ótimo sinal, né? Mas até onde é funcional isso, né? É isso que a gente precisa levar muito em consideração. O quanto está sendo funcional, né? Que é o que eu falei. Falar, oralizar é uma coisa. Se comunicar é muito mais do que isso, né? Que aí é onde a gente entra com algumas crianças que não têm a oralização, que a gente entra com a comunicação alternativa, Então, né? eu ia Que é falar uma sobre isso. A gente entra com a comunicação alternativa para quê? Para facilitar a vida da criança, né? Para que ela... E não só dela, a vida da família, para facilitar na escola, porque muitas vezes a criança realmente não consegue oralizar, não consegue verbalizar, não às vezes por alguma dificuldade motora, pode ser, outras vezes por conta do próprio TEA mesmo, né? Ah, mas por que que ele não fala? Ele tem capacidade? Motoramente falando, tem, mas o porquê ele não fala é algo que a gente ainda não consegue afirmar por que ele não fala. A gente não tem isso, né? Não tem o que comprove. Ah, por que ele não fala? Porque ele não Então, fala, eu não tenho uma resposta. Mas a gente tem como fazer ele se comunicar, né? Então, essa é a dúvida, né? Quando aqui em casa, antes da gente ter atendimento com o fonoaudiólogo e ter o atendimento adequado, né? A gente começou um método de comunicação alternativa aqui em casa criado por nós mesmos, que a gente chamou aqui em casa da pasta do Eu Quero, que era uma pasta com as fotos das coisas que eles desejavam, que já é uma forma de comunicação. A gente estava tentando, de alguma forma, que eles interagissem com a gente, né? Então, se eles queriam a água, eles pegavam a fotinha da água e entregavam para a gente. A gente ensinou isso. Só que isso, depois, aos Uhum. poucos, foi muito, muito restrito, né? Por isso a gente precisava de mais informação. Aí a gente começou o atendimento multidisciplinar, no Teraps e tudo mais, e melhorou, e começou a ampliar muito esse repertório das crianças, né? E a gente foi apresentado ao método PECs, né? O método de comunicação alternativa. Existem outros, mas o método PECs é o mais famoso. Tá? Eu até trouxe aqui, para o pessoal ver como é que é essa aqui é a comunicação, é a pasta PECs do meu filho Lucas. Eu queria que você falasse um pouco disso, que isso foi a maioria das perguntas que teve no Instagram foi sobre o comunicação alternativa. Alternativa. Então, a comunicação alternativa, ela é feita, pode ser feita assim, na base da troca de fichas, né? Ela tem como ser feita também de acordo com a compreensão da criança, depois num tablet, né? Que a gente pode montar um programa de tablet só para comunicação também. E qual que é o trabalho, né? Como que funciona isso? Inicialmente, a gente vai fazer com que a criança entenda que ela tem que me entregar uma ficha para ganhar um item que ela deseja. Então, que a gente fala que é o comecinho, né? Então, a gente vai ter a figurinha, como você falou, a figurinha da água,
Ela vai entregar a figurinha da água para a pessoa. Pode ser o suco. Ela entrega a figurinha do suco e a pessoa, você vai nomear para ela. Se ela ainda não discrimina, né? Você vai nomear suco, ok, você quer o suco. E aí a gente vai dar o suco para essa criança, né? Tem que ser de imediato. Ela solicitou, a gente já reforça ela de imediato. E aí a gente vai ampliando isso aos poucos. É um suco e pipoca. Tem 2 figurinhas. Vamos ver se ela realmente está fazendo essa troca porque ela entendeu que é uma maneira dela se comunicar ou porque ela está de uma forma condicionada. Eu entrego uma ficha e ganho outra. Então você coloca 2 imagens e aí ela entregou o suco. Você dá o suco. Mostre o item real com a figura. Isso. Muitas vezes você pode iniciar até com o concreto, não com as figuras. Na comunicação alternativa, você pode iniciar utilizando o concreto mesmo, o suco em si, né? Você vai nomeando o suco, entrega o suco, e a criança pega a caixinha mesmo do suco para mostrar, né? Você pode iniciar utilizando o concreto para depois passar para as fichas, porque às vezes a criança tem uma dificuldade de interpretar a ficha, né? Ela não consegue entender que aquele desenho é referente ao suco. Então você vai pareando mesmo com o outro. E aí você vai começando a fazer a discriminação para ver se ela identifica. Se ela tá te dando a ficha do suco e realmente é o suco. Ou se ela tá te entregando a ficha do suco, mas ela quer a pipoca. E o legal entendeu? Da comunicação alternativa é que a criança não precisa saber falar. Né? Ela só não precisa. Ela precisa identificar os itens. Tem que ter, por isso que é importante, você no momento que você dá o suco, quando ela apresenta a figura, você reforça aquele comportamento de interação, né? Então aumenta a chance dela repetir aquele comportamento. Por isso que é importante reforçar imediatamente, né? No começo a gente usar itens que a gente possa dar imediatamente, né? Então, sim, a gente inicia sempre o trabalho de comunicação alternativa com coisas que sejam prazerosas, né? Que sejam objetos realmente reforçadores positivos para a criança e que ela realmente vai ter aquilo ali de imediato. Então, eu não posso oferecer para ela praia se eu não vou levar ela na praia, né? Eu não posso trabalhar a fichinha da piscina se ela não vai para a piscina. Tem que ser coisas tangíveis ali de imediato. Essa parte não necessariamente pode falar, desculpa. Não precisa ser necessariamente alimento, né? Que a gente tá falando de suco, pipoca, pode ser um brinquedo, mas tem que ser algo que eu possa entregar para ela de imediato. É que a pessoa fala assim, não, mas ele não pode querer suco toda hora. Mas isso aí é um treino muito depois, você vai negar isso. Depois você vai ensinar ele a lidar com essa frustração de não ter o suco, toda hora. São várias etapas. Primeiro a gente vai ensinar a criança a fazer essa troca, a entender que quando ela deseja alguma coisa, ela vai ganhar, né? Ensinar que isso daqui tem uma função, ó, né? Que ela tem, como é que utiliza isso aí, como é que é o método que ela vai utilizar. Então ela vai pegar a fichinha, né, e depois ela vai estruturando, isso aqui vai ficando cada vez mais complexo. Ó, e hoje, falando um monte de coisa, olha que legal. Isso aqui são todas as coisas que ele já sabe, ele pede, que ele sabe solicitar e falar, ó. Ele vai começar, a criança vai começar com um item, né? Uma figurinha, e depois ela vai conseguir construir uma frase inteira, né? Então é todo um processo de desenvolvimento. E ela vai até que ela construa frases mais complexas, né? E é um treino a longo prazo. E o que é importante frisar? Definimos que vamos usar a comunicação alternativa. Vamos usar a comunicação alternativa. Todo mundo tem que fazer igual. Todo mundo tem que trabalhar junto. Então, é utilizado em que momento do desenvolvimento dessa comunicação alternativa a criança está? Em que fase? Na fase tal, é feito dessa maneira. Em casa tem que ser feito igual. A gente vai na escola, conversa com o professor, com o mediador, com o coordenador. Olha, ele está nesse estágio, porque cada criança vai estar num estágio. Algumas crianças vão estar trocando uma figura, outras vão estar construindo uma frase. É importante respeitar o nível que a criança está, a fase que ela está, para não gerar frustração e não tornar a pasta algo aversivo para a criança, né? É importante a gente também explicar que isso daqui é a comunicação da criança com a gente, né? Quando a gente monta uma rotina na parede para a criança lá na sala de aula, é a sua comunicação com ela. Você está dando uma ajuda visual para que ela possa entender o que está acontecendo. Aqui é como se fosse a boca da criança. Né? É a maneira que ela comunica. Não é para você usar isso para outra coisa.
né? Não é isso? Não, de jeito nenhum. A gente nunca pode construir a frase para a criança, tirar figuras de dentro da pasta, porque isso daí, se a gente construir por ela, é como se a gente estivesse tapando a boca da criança e falando por ela. E não é isso. Isso daí é exatamente isso que você falou. É a boca da criança. Então, o importante tem que estar com a criança sempre. Em todos os ambientes que ela for, ela tem que levar essa pasta. Vai para uma festa? Vai levar a pasta. Vai para um restaurante? Vai levar a pasta. Tá na escola? Tem que estar com a pasta, com ela, próxima, em todos os locais da escola. Aí você vai falar, mas ele vai fazer educação física. Ele vai fazer educação física com a pasta? Não pendurado no corpo. Mas ele entrou na sala onde ele vai fazer educação física? Olha, a sua pasta está aqui, tá vendo? Vai ficar aqui. Para que ele assim, saiba onde está e ele possa lá solicitar. Uma coisa interessante é isso que você falou, é interessante, porque assim, como a criança tem, usando a pasta, ela vai ter acesso aos reforçadores, as coisas que ela quer, a pouco, naturalmente, ela mesma vai colocando. O meu filho, a gente fala, vamos para terapia. Ele já coloca no pescoço. Vamos no parque. Ele já coloca. Ele sabe que ele tem que andar com aquilo o tempo todo e aquilo garante que ele tem acesso aos reforçadores, né? Sim, é um facilitador da comunicação dele, né? E assim, uma dúvida que muita gente tem, que eu acho importante esclarecer, é que muita gente acha que a comunicação alternativa atrasa a fala da criança. E é muito pelo contrário, não é isso? Não, não tem. É uma dúvida que muitos pais têm. É bem comum. Muitas vezes, quando a gente dá a opção de entrar com a comunicação alternativa, né, para trabalhar com aquela criança, muitos pais dizem assim: ah, mas então meu filho não vai falar mais? Você não vai trabalhar mais fala com ele? E não é o contrário, né? Porque toda vez que eu pego uma fichinha e que eu trago a ficha aqui para trabalhar com a criança, eu falo o que tem naquela ficha. Então, se eu pego a ficha do suco, eu vou falar suco, eu tô dando modelo articulatório, eu tô dando estímulo auditivo para a criança, e ela tá fazendo contato visual comigo. Então, eu tô estimulando sim a fala dela e a comunicação dela. Porque quando ela montou a tira de sentença, ela me entregou a tira, ela vai apontando, mesmo que ela ainda não fale, né, não oralize, no momento que ela está apontando cada uma daquelas figuras, eu estou dando o estímulo verbal para ela. Então ele vai apontar e falar, eu quero tomar suco. Então, eu estou dando o modelo. Eu não preciso que ele esteja falando, né, necessariamente. Ele pode não oralizar. Mas então, no momento que ele aponta, eu vou falar, eu quero tomar suco. Eu estou dando o modelo para a criança, né? Então, a gente está sempre, sim, estimulando a fala, estimulando a oralização. O modelo, a informação auditiva está indo, o modelo articulatório está sendo feito constantemente. Então, não é que vai inibir a fala. Não. A gente está estimulando linguagem, está estimulando comunicação, está estimulando fala, sim. A gente só naquele momento, talvez ela ainda não esteja verbalizando, mas a gente já está facilitando muito a vida dela e da família como um todo, porque ela consegue se comunicar, como você falou um pouquinho atrás, sem nenhum comportamento inadequado. E que eu sempre falo aqui, os pais anseios nós da família, né, é a independência da criança, né, a autonomia dela. E isso colabora com essa autonomia, com a independência, né, que muitas vezes ela não consegue. Por exemplo, a gente treina aqui em casa, diversas vezes com a pata aqui dentro de casa, né, mas também fora. Então, fora de casa, meu filho Lucas, ele adora pão. Aí a gente começou um treino aqui com ele, dele ir até a padaria e comprar pão. Né? E ele está se comunicando com outras pessoas. Ele utiliza a comunicação alternativa e está tendo acesso a coisas que para ele é importante, né? Então isso dá um up de qualidade de vida para ele, assim, absurdo, né? Eu tenho uma situação para te falar de uma mãe que foi bem interessante. A mãe viajou com a criança, ela ia num parque de diversões, e aí ela viu o horário e falou, nossa, ele deve estar com fome, né? Eu acho que eu vou parar ali na padaria e vou dar um lanchinho. E o que a mãe pensou? A criança já usa a comunicação alternativa, mas a mãe falou assim, ele adora pão com queijo, eu vou dar pão com queijo para ele. Pediu um pão na chapa lá para a criança e entregou. A criança olhou, pegou a pastinha dela, colocou, eu quero arroz e feijão. Ele queria comida, ele estava com fome, mas ele não queria um pão. Apesar dele adorar pão com queijo, não era o que ele queria naquele momento. Naquele momento ele queria comida. E para ela foi maravilhoso, que ela falou, nossa, eu sempre tento adivinhar o que ele quer e eu não preciso mais adivinhar. Ele consegue me falar o que ele quer.
né? Isso Ele é consegue importante. demonstrar os desejos. Quando uma mãe tem uma criança com deficiência, qualquer tipo de deficiência, a gente acaba tentando antecipar os desejos da criança, né? Sabe? Porque a gente, quer ajudar, a gente tem que ajudar ele, a gente vê naquele meio que coitadismo, né? Muitas vezes, assim, isso acaba atrapalhando, né? A criança, Isso. a gente tem que estimular para que ela faça o pedido ela mesma, que ela solicite. Todo mundo tem desejos, né? E é importante a Uhum. gente possa expressá-los, né? Como você falou, o menino queria arroz com feijão, ele não queria, era um desejo dele, né? E a gente Exato. falar pela pessoa não ajuda, A mãe da não Brinca, ajuda. ela falou, nossa, eu achei que eu tava abafando, dando pão com queijo pra ele e ele queria arroz com feijão. E isso é super legal, é super gratificante, né? A mãe perceber que o filho já compreendeu, ele já tem um vocabulário ali, ele consegue se expressar com tranquilidade. Não, voltando aqui para o particular da minha família, deu assim, uma qualidade de vida também para nós, como família, nossa, assim, muito grande. Porque enquanto a gente ficava lutando, tentando adivinhar o que eles queriam, adivinhar o desenho que eles queriam assistir, adivinhar o que eles queriam comer, adivinhar onde eles queriam ir, né? Será que ele quer ir para a praia? Será que ele quer ir para a casa da avó? Será que ele quer, sabe? Aí eles vão e falam o que eles querem. Né? Então já E isso pode melhora a nossa qualidade também. Foi. Isso dá para ser super aplicado na escola também, né, Alexandre? Se a gente pensar que a escola ela tem toda uma rotina, então nós podemos trabalhar que a gente chama que é o quadro de rotina também, que pode ser feito tanto na escola como em casa. Então a escola ela pode já deixar um quadro de rotina preparado ali para a criança, para que ela não se perda. Ó, vai chegar, você vai guardar a mochila, a primeira coisa, a primeira atividade é tal, depois tem o banheiro, depois você tem aula de capoeira, aí você volta para a sala. A criança tendo aquela rotina, ela se organiza melhor, facilita a vidinha dela dentro da escola e a vidinha do professor também ali, do mediador que está junto com aquela criança, né? Faz uma diferença enorme um quadro de rotina dentro da escola para a criança. Que bom. Eu gostei bastante da nossa conversa. Espero que a gente tenha outros. Eu tenho, com certeza, ficou um gostinho de quero mais. O pessoal querendo saber de mais coisas aqui. Teve algumas perguntas sobre colalia. A gente pode falar disso numa próxima vez, que não dá tempo hoje. É um assunto bastante complexo. E eu queria que você falasse o que alguma coisa, algum recado que você passar, qualquer coisa antes da gente terminar, porque eu já vai encerrar aqui. Já tá dando o nosso horário, né? Realmente, se a gente for começar a conversar, principalmente do trabalho que a gente pode fazer dentro da escola ou dentro de casa, a gente vai ficar aqui horas a fio, né? A gente tem 2 anos de convivência lá na clínica, já 2 anos e meio, né? E a gente já fez muita coisa junto com os meninos, a gente já viu muita evolução neles. Mas eu acho que, assim, é muito importante, tem muito professor assistindo, né? Muita gente. Então, eu acho que é muito legal os professores buscarem mesmo esse conhecimento, né? Buscar o que é a comunicação alternativa, como que funciona. Tem uma criança que tem TEA dentro da sala de aula ou alguma outra patologia, tenta um link, tenta um contato com os terapeutas daquela criança, faz um grupinho, né, onde esteja o professor, o terapeuta, que você possa fazer trocas, né, de habilidades, de tirar dúvidas, como eu posso adaptar o material pedagógico para essa criança, me dá uma dica de como reformular essa matéria, preciso trabalhar números, eu não sei como adaptar, como reformular para ficar mais fácil dentro dessa criança, trazer para o concreto. A gente tem muita dica, os terapeutas têm bastante dica para passar para os professores, né? E assim, como eu disse, muitas das crianças não têm acesso à terapia, né, adequada, mas assim, esse treino, esse ensino pode ser feito também pelo professor de AE, né, professor da saúde de recursos, Sim, e sim. ele tendo essa parceria com a professora, com a mãe também, ele pode também ajudar, né, o importante é que todo mundo busque conhecimento, né, porque isso, a melhor forma de você ajudar seu filho, ajudar seu aluno é buscando conhecimento e parando de agir pelo senso comum, pelo achismo, sabe? Por tentativa e erro e usando as coisas que realmente funcionam com essa criança, né? É super importante para o professor, o mediador, quem está dentro da escola e tem a oportunidade, está ali, está trabalhando com uma criança com diagnóstico, vai buscar cursos mesmo de aprimoramento, vai buscar um curso sobre comunicação alternativa, vai buscar um curso de aba, não precisa ser uma pós-graduação, existem vários outros cursos, né, que já te dão um embasamento, te dão uma noção do que é a análise do comportamento, de como modelar um comportamento
comportamento inadequado, de como lidar com uma birra, com uma crise. Você não precisa fazer uma pós-graduação, nem todo mundo tem acesso, mas existem outros cursos, né, mais rápidos que já te ajudam bastante, vão orientar bastante, mostrar um caminho, né, para o professor. Para pais, né? Tem curso direto que são para aplicadores, né? Não simplesmente não precisa ser o terapeuta. As pessoas que lidam. Não. O curso de comunicação, a comunicação alternativa, ele é aberto para professores, para pais, para profissionais, ele é aberto em uso comum. E às vezes um pai fazendo, ele mesmo, ele vai fazer a diferença na vida do filho dele, e ele não tem condição de fazer uma terapia, não tem problema, mas ele mesmo pode ir lá na escola e explicar para o professor, explicar para o mediador. O pai pode ser um multiplicador, né, desse material. E Obrigado. vai fazer muita diferença. Obrigado, André. A gente vai ter que encerrar. Obrigado por você ter aceitado o convite, tá? Obrigada a você pelo convite. Eu vou encerrando aqui, eu vou só dar uns recadinhos. Tá? Pessoal, a live tá ao vivo no Instagram. Daqui a pouco já vai estar no YouTube. Daqui a uma meia horinha vai estar no YouTube, vai estar no Facebook e vai estar aqui no IGTV Instagram, tá bom? Para quem não teve a oportunidade, quem pegou no meio, quem não teve a oportunidade de assistir tudo. Bastante interessante, tá? Eu vou já avisar, na semana que vem eu vou estar com o professor Damião, psicólogo Damião, a gente vai estar falando de currículo adaptado, tá? Professor Damião, muito bom, para quem não conhece, a gente vai estar falando de currículo adaptado e IPEI. Quem quiser sugerir algum tema nas lives futuras, manda uma mensagem para mim, também se você quiser sugerir, André, manda uma mensagem para mim, tá? Que a gente pode falar, tá? Para a gente ir colando vários assuntos, sempre relacionados ao TEA e a inclusão escolar, né? Tá? Aproveitar esse momento de quarentena para que a gente possa estudar cada vez mais e melhorar a vida dos filhos dos nossos alunos, tá? Obrigado. E a gente depois dá uma olhadinha aí nas perguntas que o pessoal mandou, que a gente não conseguiu responder, a gente tenta responder depois, posterior, a gente faz uns postzinhos lá para o pessoal para estar tentando esclarecer algumas dúvidas que ficaram por aí. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada a você, Alexandre. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.